Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Natália e o Matheus, de novo, para o Radar de Notícias do Jurisrende. Então, a gente vai trazer para vocês um pouquinho das novidades jurídicas da semana, dos assuntos do momento. E a gente começa com o primeiro grande julgamento que o Zanin vai participar aí no Supremo Tribunal Federal, que é a votação dos juízes de garantia, né? A turma já tem maioria pela aprovação da instituição do juiz de garantia, que na verdade vem ainda daquele projeto, daquele pacote anticrime da época do Bolsonaro e Moro sendo amigos, se acertando e querendo derrubar a corrupção do país. Enfim, a ideia do juiz de garantia é que a gente tenha dois juízes dentro do mesmo processo, especialmente dos processos criminais. Na verdade, acho que ele é mais para o processo criminal, né? Só para ele, inclusive. Então, o primeiro juiz, que é o tal do juiz de garantia, ele atua ali na fase de investigações, podendo pedir ali algumas medidas cautelares, algumas medidas para, né, desenvolver, produzir provas ali dentro do processo, enquanto num segundo momento vem o juiz que de fato vai julgar aquela questão, aquela denúncia, vai analisar no mérito das alegações, tanto do Ministério Público como da defesa, né? Apesar de estar formada aí a maioria, ainda tendo alguns votos pendentes, a turma não está totalmente na mesma página com relação ao começo, né, quando vai valer de fato o juízo de garantia, e também o momento em que ele entra no processo, então, e o momento que ele sai. Então, vai ser antes da denúncia, vai ser depois da denúncia, quando a gente vai fazer a troca dos juízes. A ideia é trazer mais imparcialidade, né, e impessoalidade para o processo criminal, que é um processo bastante delicado, mas ainda não temos um completo consenso sobre como essa coisa vai dar na prática. O mais provável é que de fato aconteça, mas a gente ainda não sabe como, né? Partindo para o STJ, aí para os processualistas de plantão, nós tivemos no comecinho ali de agosto, na verdade acho que é finalzinho de julho, comecinho de agosto, os 15 anos da lei dos repetitivos, né? Os repetitivos, para quem está aí na lida, quem está fazendo recurso especial e trabalhando com a Corte Superior, sabe que, a princípio, eles vieram com a ideia de desafogar o STJ, de realmente valorizar o recurso especial como um instrumento de pacificação de jurisprudência, de defesa da legislação ordinária e infraconstitucional, e evitar que ele virasse uma terceira instância. O que a gente acabava vendo ali na prática, realmente, uns recursos que não atendiam muito bem aos requisitos do recurso especial, e era mais uma chance da parte ficar jogando aquilo ali ad eternum para o judiciário, né? Então, a ideia é que você tenha ali uma reunião das demandas que tem ali a mesma controvérsia, o mesmo cerne de essência, e julgue todo mundo mais ou menos da mesma forma. Então, assim, você tem uma aglomeração de processos, você consegue dar mais celeridade processual e também mais segurança jurídica, já que você evitaria decisões conflitantes. Isso no plano das ideias, né, Matheus? Como é que o negócio funciona na prática? Com certeza. E é importante falar, Nath, que inclusive desde 2019 o STJ já tem utilizado ferramentas de inteligência artificial para fazer o monitoramento, né, a Atos, que tenta fazer essa leitura muito eficiente dos recursos, justamente para poder, né, tagueá-los como repetitivos, né? E com isso acaba dando muito mais confiabilidade nessa seleção. Mas da mesma forma que você comentou, isso gera impactos muito grandes para a advocacia. Afinal de contas, enquanto esse procedimento de julgamentos repetitivos acontece, a reunião deste material até o julgamento efetivo disso e a vinculatividade disso, os advogados estão tendo, né, sendo julgados por outros tribunais com outras teses, com outras teorias, e aí você passa essa informação adiante para o cliente, para coisas tais, e quando você percebe, o STJ vai lá e muda absolutamente o seu entendimento. Então, isso vai bem em contrassenso, né? Há até quem diga que isso é um certo sincretismo da nossa tradição jurídica que mistura a legalidade brasileira com os precedentes, né? Embora Sim, nossa estrutura seja 100% legalista e né, de códigos, a gente também gosta muito de um precedente. Então, cada vez sim, são mais, sistemas que são tão antagônicos, né, que realmente conseguir totalmente. colocá-los numa mesma forma e funcionando de uma forma efetiva é muito complicado, né? A gente fala, nossa, Né? 15 anos de lei, o negócio já está redondinho. Não, não está nem perto de estar Não, redondinho. não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. E na linha do que você pontuou, é exatamente isso, cada vez mais complicado de alcançar o STJ, o STF, justamente porque nem o juízo de admissibilidade é possível de se ultrapassar quando a própria inteligência artificial constata que aquele recurso já está em pauta, ou, enfim, está em processo de Uhum, afetação, ou já foi julgado, ou não cabe ali. Então, é uma decisão que normalmente nem passa pelo crivo de um ser humano. Então, está cada vez mais exato. complicado para a advocacia nesse sentido.
Exato. E falando em complicado, complicado tá a vida da Larissa Manoela, né, gente? A Ou se moça tá. abriu mão aí de 18 milhões, de um patrimônio de 18 milhões por conta de uma briga familiar. Então, gente, olha, família separa dos negócios, porque isso não dá certo. Não é a primeira jovem atriz que a gente vê dando chabu, dando, né, a Larissa é a nossa Britney praticamente, tá aí Pois sofrendo na é. mão dos pais. E a gente aqui tem, né, dois alertas para vocês. Primeiro, relacionamentos abusivos vêm de qualquer lado, gente. Pode ter uma amizade abusiva, um namoro abusivo, uma relação familiar abusiva. Então, tomem cuidado, né? A nossa legislação nunca esteve, acho que, tão alerta para esse tipo de gatilho, para esse tipo de situações. Nós temos vários instrumentos de proteção, desde o Código Civil até também algumas medidas criminais que podem ser adotadas para proteger a vítima. E lembre-se, se você é vítima, a culpa não é sua. Busque centros de ajuda, busque um profissional realmente gabaritado para te ajudar e um advogado, se for o caso, né? Larissa vai precisar de um bom advogado de societário, não, Matheus? Com certeza, com certeza. Vamos dar o É, cartão do Matheus para ela, inclusive. tirando toda essa parte do conflito familiar em si, eu acho que até um pouco de sabedoria de para-choque de caminhão, aquelas frases de amigos, amigos, negócios à parte, né? Fazendo uma Super, adaptação a super. isso, né? Família, família, negócios à parte também, porque Exato. é mais ou menos na linha do que você também pontuou. Então, nós temos uma estrutura societária dentro de uma estrutura familiar ou uma estrutura familiar dentro de uma estrutura societária. E isso não é só a realidade da Larissa Manoela. O brasileiro hoje tem adquirido cada vez mais a consciência de holding, né, que é uma das palavras do direito empresarial que mais apareceu aí nessa história da Larissa Manoela. E a gente observa que existe sim uma lei civil por trás, existe sim um contrato social por trás, existem sim uma série de princípios que fazem com que este contrato se sobreponha em benefício dos contraentes, inclusive sobre a lei. Então, nós temos uma estrutura de total abusividade, a princípio, como você mesmo disse, no momento em que a percursora do recurso era aquela que detinha a menor porcentagem, né? Era uma relação Sim, 49, 49, 2, né? Algo sim, assim. totalmente desequilibrada, né? Totalmente. Assim, é exatamente aquela estrutura de uma empresa 99, 1%. O que a pessoa de 1% tem em relação a isso? É quase se fosse uma empresa, né? Enfim, ela não é uma construção empresarial legítima. E Uhum. aí nós temos uma série de questões aqui, sobretudo relação familiar daquele que tem a obrigação de prestar contas. Então nós temos nesse contexto da Larissa Manoela não só questões societárias severas para analisar, como uma empresa que adquire a outra, e aquela reformulação do contrato social inteiro, a redivisão de cotas, redivisão de participação, mas um dever que, na condição de sócio e pai, sobretudo, tem o dever de prestação de contas. Afinal de Sim. contas, a vida inteira eles geriram as próprias vidas dela, inclusive com recursos da então menor. Né? Então, tem aí o direito, né, de prestação de contas, o dever de prestação de contas, a criação de uma Acho que holding. inclusive essa é uma das maiores, dos maiores questionamentos dela, né? Ela quer entender o que foi feito, porque diz ela que teve mansão vendida sem seu consentimento, enfim. Ao mesmo tempo, é uma relação bastante. Lógico, como a gente mesmo acabamos de falar, né? Quando está num relacionamento abusivo, você nem sempre percebe aquilo, você leva um tempo para perceber. E aí fica mais fácil, o cenário fica mais propício para esse tipo de situação que você está falando. Ah, o cara montar ali uma sociedade que não é bem uma sociedade, puxar ali, né, um pouquinho mais para ele, deixar você meio amíngua dos recursos, mas também a gente vai demorar um tempo para entender exatamente o que aconteceu, porque sou estranho com a pessoa que tinha advogados, porque mesmo assim eles tinham uma equipe jurídica por perto, uma pessoa que tinha conhecimentos de ver a equipe, né, de ver outras pessoas ali na mesma situação que ela, trabalhou com outras crianças também atrizes, trabalhou com Maísa, trabalhou, enfim, com outros. Isso não ter dado um estalo antes, sabe? Tipo, ela assinou documento sem ler, porque quando ela assina o contrato social, ela já assina como maior de idade, então ela assinou sem ler, né? O risco de a gente não ver as cláusulas pequenas. Exatamente, por isso que a gente não pode olhar para essa história só pela lente do direito empresarial, porque se olhar por essa Sim. percepção, ela fica completamente errada em assinar um documento sem a leitura e tudo mais. A lei é clara que existe uma paridade das formas, só que aí você Uhum. corta para o direito de família, é a sua família, é o seu pai e a sua mãe. Se supõe que você tem Sim. uma devoção a essas pessoas. Então, para que eu vou ler um documento que me disse, assine Uma aqui, confiança, né? né, que você põe acima de Exatamente. tudo. Então fica muito difícil julgar, enfim, não é longe, né, de nós fazer essa função aqui, Longe de nós julgando, mas já fazendo um pouquinho, né? A mas internet passou a semana é inteira se Caetano Veloso parou o show, porque nós não vamos parar. exato, né? Exatamente.
mas são só comentários, né? Mas Comentários não tendenciosos, né? Mas a gente não pode exato, não, para deixar ajudar a de entender, né, observar. gente? É É bem claro. isso, assim, questões societárias nunca são fáceis. A constituição de uma empresa tem que ser uma coisa pensada, estruturada, conversada com um advogado, não faz ali no fundo de casa aquele contrato de gaveta que não vai dar certo, especialmente nas horas de dissolução, porque é aí que, quando tá tudo bem, tá todo mundo ganhando dinheiro, tá ótimo, mas na hora que precisa dissolver aquilo ali, que precisa responder por um passivo trabalhista, que precisa fazer alguma coisa, é aí que a confusão aparece e você vai se arrepender de não ter lido a cláusula, de não ter consultado alguém. Então, assim, direito societário eu realmente acho que não é para qualquer um, não. Exatamente. E com um combo de que vai ser uma dupla frustração se essa pessoa também for uma pessoa da sua esfera íntima, né? Porque Sim, aí se revelam outras coisas que não poderiam se misturar no ambiente corporativo, né? Então, realmente, quando você mora com o sócio, reside com o sócio, dorme com o sócio e tudo isso, você acaba tendo uma relação que é muito mais intensa do que a lei empresarial dá conta de regulamentar. exatamente. Gente, esse foi o nosso radar de notícias para essa semana. A gente espera que vocês tenham gostado. E a gente volta mais para frente com novas novidades. Isso aí. Até mais, Tchau, pessoal. gente. Bons Tchau, estudos. tchau. Tchau, Matheus. Tchau.